santos anjos, a vitória é certa. Vitória, 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 a vitória é certa. Vitória, 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 a vitória é certa. Agindo Deus me resistirá. Ele combate em meu favor, e com as armas de Maria, minha vitória vai chegar. Sob o manto de Maria, em ordem de batalha, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. Sob o manto de Maria, em ordem de batalha, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. Vitória, 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 a vitória é certa. Vitória, 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 a vitória é certa. A história da vitória de Deus, de uma maldição transformada em bênção. Vamos pedir primeiro que a cruz do Senhor possa selar a cada um de nós. Nós pedimos que os anjos da Santa Cruz selem a nossa casa, selem a nossa família, nos protejam e nos abençoem, pois só na cruz está a vitória. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia! Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Essa foi a maior de todas as maldições que foram transformadas em bênção. Não existia maldição maior do que a cruz, e Jesus transformou a cruz em bênção. Por isso sela com a cruz a sua mente, seus lábios, seu coração e todo o seu ser, porque hoje o Senhor quer transformar toda a maldição em bênção na sua vida. E isso não sou eu que estou dizendo, o Senhor quer que você repita essa palavra que está escrito no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2. Os inimigos do povo de Israel, em vez de ajudarem, contrataram o bruxo Balaão para invocar a maldição sobre Israel. Neemias capítulo 13, versículo 2. Repita comigo. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. A maldição em bênção. Eles quiseram amaldiçoar. Na Bíblia vai dizer que existiam muitos feiticeiros, muitos bruxos no tempo de Moisés. Você lembra aquela história de quando Moisés faz um milagre, o seu cajado se torna como uma cobra. E os bruxos do faraó também fazem o falso milagre. Porém, o cajado de Moisés devora aqueles falsos milagres dos feiticeiros do faraó. A tradição bíblica vai dizer que aqueles dois feiticeiros do faraó eram filhos do maior de todos os feiticeiros e bruxos daquela região, que se chamava Balaão. O povo de Moabe contratou esse maior de todos os bruxos para amaldiçoar Israel. Porém, o anjo do Senhor, a tradição diz que seria São Miguel, se colocou entre Balaão, no caminho dele, e disse que se ele amaldiçoasse Israel, ele morreria. Por isso ele não pôde, não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. A maldição foi transformada em bênção. O rei chamou e pagou uma altíssima quantia de dinheiro para ele amaldiçoar Israel, o povo de Deus. Mas quando ele tentava, ele disse: eu só vou falar o que o Senhor me disser para falar. Porque ele teve a visão do anjo do Senhor, teve medo.
E o que o Senhor mandou ele falar foi uma bênção. E ele transformou em bênção tudo aquilo que seria maldição para o povo de Israel. Eu vou dizer mais uma vez para você, essa passagem que você precisa estar com a sua Bíblia, você precisa estar com caneta, você precisa estar com o seu diário espiritual. Essa passagem é muito importante na sua vida. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Neemias capítulo 13, versículo 2. Deus quer transformar na sua vida também maldições em bênçãos. Deus quer profundamente fazer isso na sua vida. E hoje nós estamos falando de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Pompeia é um lugar de maldição. Era um lugar de maldição. Talvez de uma das piores maldições que existiram na história. Nós conhecemos uma maldição narrada na Bíblia de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Na verdade eram 5 cidades, essas 2 foram mais castigadas, mas 5 cidades foram destruídas porque se entregaram à devassidão. Esqueceram de Deus e se entregaram à idolatria e começaram a viver como os animais, nas paixões, embrutecidos pelos vícios carnais. Começaram a viver homens com homens, mulheres com mulheres, das maneiras mais devassas. Começaram a sodomizar as criancinhas. E isso subiu diante do trono de Deus. Por isso não somente a Bíblia ensina, mas a arqueologia ensina. Porque aquele lugar que era um lugar cheio de verde, cheio de vida, hoje é puro deserto. Você vai naquele lugar, você vai ver que não dá nada, não nasce nada naquela região. Porque foi destruído pelo fogo e pelo enxofre. É uma das histórias mais famosas que nós conhecemos, é Sodoma e Gomorra. Porque chegaram a tal nível de pecado, que o castigo foi terrível. A Bíblia cita, junto com o dilúvio, o fato de Sodoma e Gomorra. Mas, se nós estudarmos a história, lá na Itália, num lugar chamado Pompeia, aconteceu muito parecido com Sodoma e Gomorra. Naquele lugar começaram a ser praticados os pecados mais graves. Aquela cidade passou a ser o grande prostíbulo da Itália. Aquela cidade se entregou às baixarias e aos pecados idênticos a Sodoma e Gomorra. E por isso, a Bíblia ensina, o salário do pecado é a morte. O que aconteceu? Aquela região foi completamente destruída por um vulcão, o Vesúvio. E a cidade de Pompeia se tornou um grande cemitério. E mais, se uma pessoa hoje vai visitar a cidade de Pompeia, mesmo pessoa que não seja cristã, somente como curiosidade, como lugar turístico, vai ver que, misteriosamente, Deus permitiu que a cinza que fosse derramada naquela cidade, tornou, como é que eu posso dizer, não é intacta a palavra, mas tornou toda a forma que as pessoas morreram, ficaram registradas, ficou tudo registrado. Está tudo registrado como aconteceu. As situações de pecado, a cidade ficou toda preservada por causa da cinza e dá para ver como era um lugar de prostituição mesmo. Era uma cidade de prostituição. As pessoas iam lá para isso. E Deus transformou este lugar que era maldição, hoje é uma das maiores bênçãos do mundo. Essa cidade de Pompeia se tornou uma das maiores fontes de bênção para a humanidade inteira. Hoje você reza o rosário, muitos rezaram hoje. Eu vi ao vivo mais de 20 mil pessoas rezando o rosário de Pompeia com o nosso irmão Emanuel Maria. Por quê? Por causa desse milagre que aconteceu na cidade de Pompeia. Eu vou já dizer o que aconteceu nessa cidade, porque, meus irmãos, isso é a igreja de Cristo. Transformar maldição em bênção, isso é a igreja de Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 2, se você tem a Bíblia, você pode abrir comigo, ou pelo menos anotar. Efésios capítulo 2. Vós estáveis mortos, como a cidade de Pompeia,
em vossos delitos e pecados. Nele vivíeis outrora com a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder dos ares, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles nós também andávamos outrora nos desejos da carne, satisfazendo as vontades da carne e os impulsos, e éramos por natureza como os demais, éramos filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, quando estávamos mortos pelos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, vós fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Jesus Cristo. Nós éramos filhos da ira. Nós também éramos filhos do vício. Nós também andávamos nas paixões carnais. E Deus, que é rico em misericórdia, veio transformar a maldição em bênção. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, vai dizer que Jesus nos remiu da maldição, se fazendo maldição por nós, para que nós nos tornássemos filhos da bênção. Eu quero te dizer que não existe caso perdido para Deus. Não existe situação, por mais difícil que seja, que o Senhor não possa transformar em grande bênção. Hoje você vai aprender isso. Hoje você vai deixar a esperança crescer no seu coração e você vai ver que os casos mais impossíveis aos olhos do mundo, os casos mais difíceis, mais desesperados, situações que parecem não ter mais solução, tem solução se você confia no Deus que transforma maldição em bênção na sua vida. E são muitos exemplos, meus irmãos, mas eu quero dizer que hoje nós estamos vivendo numa situação tão dramática, tão triste. Eu conversava hoje com a nossa irmã Maria Raquel e, meus irmãos, cada vez mais a gente vê que se a gente não tiver os olhos voltados para Deus, a gente perde a esperança. Se a gente não tiver fé num Deus todo-poderoso que dá a última cartada, a gente entra em desespero. Porque a situação do mundo não está fácil. E especialmente a gente conversava sobre os nossos jovens. A irmã Maria Raquel me falava várias situações. Ela falava de uma mãe católica, participante da igreja, a sua filha conversando com as amigas, entrando nesses grupos na internet e tudo, começou a dizer para a mãe que agora ela tem um terceiro olho, que ela tem uma capacidade de enxergar além, que ela tem, em outros lugares dizem que você tem uma mediunidade, não é? Ela tem um terceiro olho. A mãe disse, esse terceiro olho vai fechar agora, em nome de Jesus. Gente, os nossos jovens estão completamente confusos. Eu conversando com uma professora, e ela dizia que na sala de aula dela tem uma aluna que é satanista. E se declara, jovenzinha, 12 anos, se eu não me engano. E dizendo para todas as colegas, querendo colocar medo, querendo se impor, dizendo que é satanista e falando mal de Deus. Mas com essa professora ela não conseguiu se impor, porque essa professora se dá ao respeito e não tem medo de pessoa ligada a Satanás, não. Ao contrário, tem pena e compaixão dessa jovenzinha. Por isso essa jovenzinha vinha às vezes até se aconselhar com essa professora. Mas estava lá espalhando o satanismo, dizendo que se ajoelhar diante de Deus é algo que te humilha, é algo que te diminui, que você deve adorar o inimigo, que você deve servir a si mesmo. Gente, uma jovenzinha de 12, 13 anos. Existem sites, existem canais em YouTube, em outras redes sociais, Instagram, TikTok, que as pessoas estão procurando, e ali, procurando outras coisas, e ali encontram propostas de você se envolver com grupos satânicos. Quando você vê, já está envolvido. Crianças, gente, adolescentes. Eu mesmo tive que ajudar uma família da comunidade Shalom. Vieram, pediram, conversaram comigo. O filho deles estava envolvido com um grupo de bruxaria pela internet. Isso já tem uns 15 anos atrás.
E o filho deles começou a fazer magia, começou a fazer aquelas bruxarias. E ele disse: eu não participei do ritual online, porque eu tinha menos de 18 anos, não pude participar. Mas mesmo sem participar, ele fez rituais particulares, estava completamente contaminado. Tem alguns jovens que chegam num nível tão grave, tão grave. Uma vez eu fui em missão na cidade de Manhuaçu com o Anderson Reis. Foi uma missão muito especial, um grande abraço ao pessoal de lá. E na viagem eu falava com o Anderson: Anderson, eu já trabalhei muito com essa questão de libertação, e olha, acontece mesmo desse pessoal ser levado em espírito pelo demônio. Por isso que as imagens das bruxas, eles colocam aquela vassoura, né, voando, é um simbolismo do que eles fazem mesmo. Tanto que a história da medalha de São Bento é justamente porque isso acontecia, e aqueles monges que usavam aquelas inscrições da medalha recebiam uma proteção especial, e a bruxaria não conseguia chegar lá, né? Então, logo que nós chegamos na cidade, encontramos com uma jovem que durante anos fez parte de um grupo de bruxas, se converteu, graças a Deus. Então o Anderson começou a perguntar: é verdade que acontece isso, isso, isso? E ela confirmou tudo aquilo que a gente conversava no caminho. Ela fazia essas viagens astrais, e ela ia em lugares em espírito, levada por Satanás, gente. Ela contava, ela adolescente fazia isso. Eu dizia: por que você fazia isso? Ela dizia que tinha poder. Os rapazes olhavam para ela e desejavam ela. O inimigo te oferece, como ofereceu para Jesus no deserto, poder, prazer, bens materiais, mas ele é um mentiroso. Ele depois passa a perna em você. Eu vi outros testemunhos também. Vi o testemunho de um ex-satanista, né? E esse rapaz disse que ele se envolveu com o satanismo, e ele à noite era levado em espírito, ele se via saindo do corpo dele e era levado a essa viagem espiritual para amaldiçoar, junto com os demônios, as vizinhanças. Mas ouve isso: quando ele ia, e só tinham jovens dançando na madrugada, só tinham jovens na balada, só tinha festas, ele amaldiçoava todo aquele lugar, junto com os demônios que levavam ele. Mas quando existia pelo menos um pequeno grupo de pessoas rezando, toda aquela região não podia ser amaldiçoada por ele, por um único grupinho de pessoas rezando na madrugada. Olha que poder que tem a oração, olha que poder. Eu conheci uma jovem que veio aqui, estava tendo uma grande opressão do inimigo, manifestações do inimigo, no tempo que eu com a irmã Sara Miriam ajudávamos mais no sentido de rezar por libertação. Hoje em dia a gente reza mais aqui na live com vocês, né? E essa situação dessa menina já estava praticamente possessa. Coitada, foi abusada quando pequena, uma história muito dolorosa, mas todas essas feridas ela foi se entregando ao inimigo. E eu perguntei a ela: você chegou a fazer essas viagens astrais com o inimigo? Ela estava começando, gente, uma adolescente, estava começando. Uma vez veio um casal aqui em casa, um casal que eram sacerdotes do ocultismo, eram de uma seita e se entregavam a entidades, recebiam entidades para dar recados, incorporavam essas entidades durante mais de 20 anos. Esse casal se converteu fazendo a Quaresma de São Miguel. Antes de surgir o exército de São Miguel, fizeram com o Instituto Hesed e receberam uma grande libertação. E eu perguntei para ele, para o esposo: você fazia essas viagens? Ele dizia que não dormia há anos. Quando ele fez a Quaresma de São Miguel conosco, ele dormiu pela primeira vez. Todos os dias ele dormia tranquilo, se libertou, e foi um processo lindo de conversão. Se esse casal está me ouvindo, um grande abraço no coração de vocês. Os filhos que jogam futebol, grande abraço no coração. E ele dizia que sim, do mesmo jeito que esse testemunho que eu vi, ele era levado. Eu estou contando tudo isso, são vários casos, gente. São vários casos para dizer que as pessoas estão se deixando levar literalmente pelo inimigo de Deus. Estão sendo conduzidos pelo inimigo de Deus.
A irmã Maria Raquel via agora há pouco tempo um canal no YouTube de milhares de jovens assistindo e vendo e fazendo esses rituais de bruxaria, de satanismo. Gente, como proteger a nossa família? Parece que não tem solução. Existem situações que são tão graves que para voltar é um processo muito sofrido. Mas eu quero dizer mais uma vez, não existe caso perdido para Deus. Situações mais difíceis, auxílios mais poderosos. Por isso, o Senhor quer te mostrar, por exemplo, um homem que chegou no alto grau de espiritismo e satanismo. Tem pessoas que podem brigar, irmão, não tem nada a ver, né? Eu respeito as pessoas que fazem parte das seitas, mas as doutrinas são contrárias ao cristianismo. Eu respeito as pessoas, mas o espiritismo evoca entidades, sim. Não, irmão, o espiritismo que eu faço parte não evoca entidades, não, pois este homem foi sacerdote dentro do espiritismo. O padre Rufus exorcizou pessoas que ficaram possuídas do inimigo por causa do espiritismo. Nossa Senhora apareceu em La Salette e falou do espiritismo, que os mortos iriam aparecer fingindo de mortos, na verdade eram demônios disfarçados. Está lá no segredo de Nossa Senhora de La Salette. E ela disse que isso começaria a acontecer no ano de 1864. O Espírito Santo me disse assim: qual foi a data que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo? Olhe, pesquise. Eu pesquisei, 1864. E nesse ano, Nossa Senhora apareceu novamente e ensinou a oração que o exército de São Miguel reza todas as noites aqui no Terço do Combate. A oração da Augusta Rainha dos Anjos. Exatamente nesse mesmo ano, pois o beato Bartolo Longo, não sei se já foi canonizado, não me recordo, este homem se tornou sacerdote dentro do espiritismo, dentro do satanismo. Este homem, você pode ver a imagem dele aqui, chegou neste grau de ligação profunda com Satanás. E ele conseguiu se libertar. Olha aqui, ele depois de liberto, se tornou fonte de bênção, né? Muitos filhos espirituais, ele foi o canal para que a Pompeia se tornasse um lugar santo. Mas eu vou voltar para esse assunto ainda. Antes eu queria falar para você que o Bartolo Longo, mas outros também, qualquer um de nós, não vamos conseguir transformar maldição em bênção sem conhecer a história de uma mulher. Eu quero que você saiba, que você me diga quem é essa mulher. Uma mulher que é imaculada, uma mulher que é virgem, uma mulher que estava prometida em casamento, estava noiva e que foi visitada por um anjo. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Não é a Virgem Maria. Não é a Virgem Maria. Por incrível que pareça, essa mulher se chama Eva. Eva não tinha pecado, nenhuma mancha de pecado ainda. Ela era imaculada. Eva, dizem os padres da igreja, antes da queda, era virgem. Eva estava prometida em casamento a um homem chamado Adão. E Eva foi visitada por um anjo chamado Lúcifer, a serpente maldita, um anjo decaído. E essa mulher foi o instrumento, o canal, para que todas as maldições entrassem no mundo. A palavra Eva significa mãe dos viventes. Ava é a raiz da palavra Eva, significa aquela que traz vida. Mas ela desobedeceu a Deus, e Deus havia dito: se vocês comerem do fruto, vocês receberão a morte. Indubitavelmente receberão a morte.
E Eva, que era para ser o canal da vida, se torna um instrumento de morte. Por isso, a mulher, quando comete o pecado tão terrível de matar o seu próprio filhinho no ventre, ela faz como Eva. Ela nasceu para gerar a vida e ela se torna um túmulo, ela se torna um sepulcro, ela gera a morte. E as mulheres que cometeram esse pecado, o Senhor já está transformando essa maldição em bênção, porque hoje você é canal de vida para muitas outras mulheres. As mulheres que nunca se confessaram ainda desse pecado, hoje Deus está colocando essa semente no seu coração e Deus está começando a transformar a maldição da sua vida numa grande bênção. Sabe por quê? Porque Eva cometeu esse pecado como você. Eva destruiu a vida, mas Deus mandou uma outra, ave, o inverso. Por isso Santo Irineu, um santo lá do início do cristianismo, vai dizer: aquilo que Eva destruiu pela sua desobediência, a morte que ela trouxe pela sua desobediência, Maria desfez o nó que Eva fez pela obediência. Também é um anjo. Também Maria era imaculada, também Maria era virgem, também Maria era prometida em casamento, e também Maria foi visitada por um anjo, mas não um anjo mau, que levou à rebeldia, à desobediência e à morte, mas foi visitada pelo anjo do Senhor, pelo arcanjo São Gabriel, força de Deus. Você está entendendo que Deus usou dos mesmos caminhos que o inimigo usou para destruir? Deus trouxe a salvação pelos mesmos meios que o inimigo usou para trazer maldição. Deus transformou em bênção. Olha o que diz um doutor da igreja, São João Crisóstomo: Cristo venceu o diabo usando-se dos mesmos meios com que ele tinha vencido, e tomando as mesmas armas que o diabo tinha usado, ele derrotou com essas mesmas armas. Ouça só: a virgem, o lenho e a morte foram os sinais da nossa derrota. A virgem era Eva, doutor da igreja, São João Crisóstomo está dizendo, pois ela ainda não conhecera homem. O lenho era a árvore, a morte era o castigo de Adão. Eis que de novo a virgem, o lenho e a morte foram sinais da nossa derrota e se tornaram sinais da nossa vitória. Em vez de Eva está Maria, por isso ela é saudada pelo anjo Ave. Ave é o contrário de Eva. No lugar de Eva está Maria. No lugar da árvore da ciência do bem e do mal está a árvore da cruz, o lenho da cruz. E em vez da morte de Adão está a morte de Cristo. Veja como o demônio foi vencido pelos mesmos meios que ele antes vencera. Na árvore ele fez Adão cair, e na árvore Cristo derrotou o demônio. A primeira árvore conduzia à região dos mortos, mas a segunda fez voltar até mesmo aqueles que já haviam descido para lá. O primeiro homem já estava vencido e nu, se escondera entre as árvores. Cristo, porém, vitorioso, se mostra a todos também nu, no alto de uma árvore, de um lenho. Na primeira morte, condenou os que nasceram depois dela, mas esta morte, a de Cristo, ressuscitou até mesmo aqueles que nasceram antes dela. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Por uma morte nos tornamos imortais. Esses são os magníficos prodígios da cruz. Compreendeste a vitória? Compreendeste o modo da vitória? Tudo isso foi obtido pela cruz, o maior troféu, diz São João Crisóstomo. E olha que a palavra de Deus em Gálatas 3,13 vai dizer, anota essa passagem, em Gálatas 3,13 está escrito assim, olha que forte, meus irmãos. Cristo nos remiu da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo maldição por nós, pois está escrito na palavra, maldito é todo aquele que é suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos pagãos e para que pela fé nós recebamos o Espírito Santo prometido. Não existia maldição maior do que a cruz.
Jesus transformou a cruz na fonte de bênção. Jesus quer transformar toda a maldição na sua vida em bênção. Por isso, por que não pode acontecer na minha vida? Se Jesus já transformou toda a maldição em bênção, por que eu não posso tomar posse dessa história na minha vida? E eu quero falar, meus irmãos, nosso tempo já vai chegando ao fim. Esse beato, coloca mais uma vez, irmão, outras fotos do beato Bartolo Longo com as crianças. Este beato, olha só, ele era um satanista e se tornou pai espiritual de uma multidão de pessoas, sabe por quê? Porque ele ouviu a história de um homem chamado Alano de La Roche. Este santo dominicano, Alano de La Roche, ele entrou numa crise profunda de fé. Ele era o maior divulgador do rosário, um homem santo, mas ele passou 7 anos atacado pelo inimigo de Deus, porque ele fazia muito bem para as almas. E ele passou por uma opressão, lembra de Santa Teresinha? Os ataques do demônio na vida de Santa Teresinha com 9 anos de idade. O beato passou, Alano de La Roche, você vai ver a imagem desse santo, desse beato. Ele passou anos da sua vida sendo atacados pelo inimigo e chegou num ponto tão grave, que ele, mesmo sendo um homem de Deus, pensou em tirar sua própria vida. Olha o que está escrito. Alano conta que a partir de 1457, ele foi muito afligido por uma doença enorme e importuna e por várias outras tentações e combates muito cruéis que teve de travar. Foi tentado tão cruelmente pelo diabo por 7 anos inteiros, açoitado pelo inimigo. A vida do religioso se transformou num verdadeiro calvário, a tal ponto que num dia do ano de 1464, quando vivia no convento, chegou a decidir acabar com a sua própria vida. Olha só, meus irmãos. Certo dia ele passava por um lúcido desespero na alma, e ele, tendo a mão estendida, tirando a faca para cortar o seu pescoço, com a lâmina afiada, com um golpe tão decidido e certeiro para se matar, que sem dúvida o mataria, quando ele fez o gesto de se matar, nesse exato momento, alguma coisa aconteceu de repente. Uma misericordiosa Salvadora, com um gesto decidido em seu socorro, segurou o seu braço, não lhe permitindo continuar, deu-lhe uma bofetada no desesperado homem e lhe disse: o que estás fazendo, ó infeliz? Se tu tivesses pedido a minha ajuda, como fizestes em outras vezes, não terias incorrido num perigo tão grande. Nossa Senhora desapareceu. E este homem venceu essa tentação. Foi este homem que teve a revelação das 15 promessas de quem reza o rosário. Ele passou por um sofrimento muito grande e ele com o rosário venceu as batalhas. Nossa Senhora diz: se você tivesse me chamado, você não teria caído nessa tentação. Nossa Senhora precisou dar um tapa. Imagina, gente. Como Abraão, que ia sacrificar o seu filho, o anjo segurou a mão dele. Esse homem recebeu um tapa de Nossa Senhora para ser salvo. Eu tinha uma amiga que uma vez, aqui está o beato Alano de La Roche, beijando a Imaculada e o seu filho, beijando o rosário. Uma vez essa minha amiga disse que ela queria tirar sua própria vida. Ela disse: o sofrimento está muito grande. Vou desistir de tudo. Quando ela iria se matar, se pendurar na corda, ela lembrou, meus irmãos, de uma amiga dela que comentou assim: olha, quem tira sua própria vida fica vagando por aí, fica vagando como alma penada. E ela pensou: eu vou tirar minha vida para parar minha dor e vai piorar minha dor? E essa história da amiga dela acabou salvando, porque é realidade. E olha só, o beato Bartolo Longo conheceu o Alano de La Roche, conheceu as promessas do rosário, e ele, que era satanista, disse: se eu rezar o rosário e divulgar o rosário, eu serei salvo. Eu tenho muita coisa pesada, eu fui muito longe,
mas a promessa do rosário é muito poderosa. Nossa Senhora salvou o beato Alano, vai me salvar também. Este homem começou a divulgar o rosário, começou a divulgar, e a Pompeia se tornou o lugar onde o rosário mais foi divulgado na Itália e no mundo inteiro. E Nossa Senhora apareceu e fez promessas, e tem derramado graças sobre graças. O Zachary King, que nós trouxemos aqui no mosteiro, um ex-satanista, ele é devoto do beato Bartolo Longo, porque ele também foi satanista, sabe que existem situações que só o rosário pode salvar. E Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que nenhum daqueles que se aproxima da Virgem Maria é desamparado. Não existe caso perdido para Deus. Não existe situação perdida para o Senhor. Através da Imaculada, não de Eva, mas da Ave, por isso nós rezamos Ave Maria, a cheia de graça. Deus quer desfazer. Eu sei que muitos estão com os jovens, os filhos, na mesma situação que esses jovens que eu falei agora. Muitos se envolveram com as trevas e não sabem como sair. Nosso Senhor está dizendo, a Imaculada foi a nova Eva. Foi ela que trouxe o Salvador, e é ela que vai trazer a salvação para a sua casa, para a sua família. Através do rosário, o beato Bartolo Longo foi salvo do satanismo que ele se envolveu. Através do rosário, aquele homem que nós trouxemos aqui, o Danilo Lopes, ficou livre do satanismo que ele era envolvido. Ele cantava rock para Satanás, mas a sua mãe rezava o rosário e a sua tia, e ele foi liberto. Através do rosário, a Virgem quer fazer o mesmo que fez com a cidade de Pompeia, na sua família. E eu termino esse momento dizendo junto com você, repita comigo: o nosso Deus, porém, o nosso Deus, porém, o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Transformou a maldição em bênção. Vai dizendo ao Senhor que na sua vida você toma posse dessa palavra de Neemias 12, Neemias 13. Na minha vida, toda a maldição, os meus filhos que se envolveram, os meus parentes, o meu esposo, que estão até aqui contaminados com coisas do inimigo, já estão sendo libertos, pois eu rezo com o exército, eu rezo a novena de Pompeia, eu rezo o rosário da madrugada, eu rezo o poderoso terço do combate. Por isso, toda a maldição na minha casa, na minha família, já está se transformando em bênção. Eu não duvido das promessas do Senhor, e se na cruz o Senhor já transformou a maldição em bênção, eu tomo posse para a minha vida, Senhor. E agora, Jesus te convida de você ser um canal dessa bênção para outros irmãos.